Na semana passada, neste culto, eu preguei sobre a fidelidade de Deus no final de Josué. Hoje nós vamos ler a palavra em Josué capítulo 1. Nós ouvimos do final, hoje ouviremos do início. Josué capítulo 1. Assim diz a palavra do Senhor. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Então, somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Toda a igreja comigo, 9. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Pai, tem misericórdia de nós, apesar de nossas falhas e limitações. Fala conosco, Deus. Nos enche do Espírito Santo. Dá glória ao teu nome e ao nome de Jesus. E abençoa o teu povo com a tua palavra, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Moisés, um dos maiores estadistas da história da humanidade, morreu. Quem irá substituí-lo? Deus chama aquele que fora discípulo e servidor de Moisés durante mais de 40 anos, Josué, filho de Num. E ao olharmos para este texto, nós vemos o Senhor dando a Josué um grande chamado para liderar o povo na conquista da terra prometida. E ao olharmos para este texto nesta manhã, o Senhor apresenta para mim e para você o chamado do eterno. Do mesmo jeito que Deus teve um grande chamado para a vida de Josué, Deus tem um chamado para cada um de nós, para que sejamos bênçãos nas mãos de Cristo Jesus e façamos diferença neste mundo, para a honra e para a glória do nosso Deus. O texto nos apresenta o chamado do eterno. E a primeira verdade que o texto nos diz é que o chamado do eterno é claro. O chamado do eterno é claro. Eu vou ler versículo 1, a igreja 2. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo, vocês... O chamado do eterno é claro. O nosso texto nos fala, amados irmãos, que depois da morte de Moisés, Deus chamou a Josué, que era servidor de Moisés, Josué, filho de Num. E o Senhor diz a ele, Moisés, meu servo, é morto. Líderes morrem. Nós não permaneceremos para sempre. Sempre uma nova geração tem a oportunidade de servir ao Senhor. E quando Deus chama a Josué, o chamado do Senhor a Josué é claríssimo. Ele diz, dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. É impressionante, amados irmãos, olharmos para o texto da palavra de Deus e percebermos que o Senhor diz a Josué que ele vai passar e tomar posse da terra. Mas quem dá a terra a este povo é o próprio Senhor. O chamado do eterno é claro. Josué tem que se dispor nas mãos de Deus para liderar o povo na conquista da terra prometida. Não será fácil,
haverá grandes batalhas, mas o Senhor não dá ordens duvidosas. Ele é claro e direto. Josué, você vai conquistar a terra prometida. Disponha-se nas minhas mãos. É impressionante, irmãos, que todas as vezes que olhamos para as Escrituras, quando Deus chama seus servos para fazerem um trabalho, esse chamado é claríssimo. Quando Deus chamou Ezequiel para ser profeta, lá em Ezequiel 33:7, o Senhor diz a ele: a ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhes darás aviso da minha parte. O chamado de Ezequiel era pregar a palavra de Deus para o povo de Deus. O chamado de Josué é liderar o povo na conquista da terra prometida. Da mesma forma, Deus tem um chamado claríssimo para você que aqui está. Como Ele chamou o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para vir ao mundo e pagar o pecado do seu povo, Deus chamou a você para viver para a glória dEle. Se você é esposo, Deus te chamou para ser um esposo que glorifica a Deus. Se você é esposo, o Senhor te chamou para ser uma esposa que honra a Deus. Se você é pai, o Senhor te chamou para criar seus filhos na presença do Senhor. Se você é mãe, o Senhor te chamou, mãe, para orar e conduzir seus filhos aos pés da cruz. Se você é um profissional com dons e talentos distintos e únicos, o Senhor te chamou para que você o glorifique no lugar em que Ele te colocou. E se você está aqui e tem sentido a chama arder no seu coração, talvez Deus também esteja te chamando para dedicar-se à obra missionária, à pregação do Evangelho e a ser uma bênção nas mãos de Jesus. Mas é impressionante que o chamado de Deus para a nossa vida é claro. Então, se você tem dúvidas com respeito ao que deve fazer, nessa manhã diga: Deus, mostra-me claramente qual é o chamado do Senhor para a minha vida. E Deus vai te mostrá-lo, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Mas ao olharmos para o texto nesta manhã, nós aprendemos, irmãos, em segundo lugar, que o chamado do Eterno, além de ser claro, é um chamado promissor. O chamado do Eterno é um chamado promissor. Nesse culto eu tenho que ser bem direto na mensagem, por isso fique ligado comigo o tempo todo. Versículos 3-5, eu vou ler o 3, a igreja 4, nós todos os 5. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Todos vocês, vamos lá? 1, 2, 3, vamos com o pastor. Desde o deserto do Líbano. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. O chamado do Eterno é um chamado promissor. Deus diz a Josué, irmãos, que ele vai conquistar toda a terra. Olha o que o texto diz aí claramente. Ó. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Onde o povo de Deus chegasse naquela terra prometida, que hoje é o Oriente Médio, onde eles pisassem, o pé seria deles. E o texto diz: desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Deus promete que a terra será deles. Chamado promissor. Deus está cumprindo uma promessa feita a Abraão mais de 430 anos antes. Deus é fiel e cumpre as suas promessas. Mas esse chamado do Eterno é promissor não só porque Ele promete dar a terra, mas Ele diz a Josué que ninguém poderá resisti-lo. Ele diz no versículo 5, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Veja bem que o chamado é promissor e Deus promete abençoar, mas não vai ser fácil. Moisés teve que libertar o povo do Egito e o Senhor foi com ele. Moisés liderou o povo durante 40 anos no deserto e Deus foi com ele. Moisés derrotou os reis Og e Seom e Deus foi com ele. E agora Deus está prometendo a Josué que será com ele como foi com Moisés. E Deus diz a ele, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. E no texto que eu preguei domingo passado, às 8h30 da manhã, lá em Josué 21, o texto diz que
Josué teve vitória sobre todos os seus inimigos. Ninguém o pôde resistir. Tudo se cumpriu conforme a palavra do Senhor. Que bênção, irmãos, contar com a promessa de Deus. Ter a promessa de Deus não significa que você vai viver na sombra e água fresca. Há guerras a serem lutadas, há reis a serem derrotados. Mas nós temos a confiança de que o nosso Deus é o Deus que nos promete a vitória. Louvado seja o nome do Senhor. O chamado do Eterno é um chamado promissor. Ele promete dar a terra, ele promete dar a vitória, mas ele promete dar a sua própria presença. Ele diz a Josué, no versículo 5, não te deixarei, nem te desampararei. Que promessa maravilhosa. Josué tem a promessa de contar com a presença do Senhor todos os dias da sua vida. Eu nunca te deixarei, jamais te desampararei. Sempre quando Deus chama os seus servos, Ele não lhes promete sombra e água fresca, mas Ele sempre faz promessas maravilhosas. Lembre-se das promessas feitas a Abraão. De ti farei uma grande nação. Te abençoarei, te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus cumpriu todas essas promessas a Abraão. E enquanto está liderando Josué, está cumprindo essas promessas. E termina de cumprir essas promessas quando Jesus morre na cruz do Calvário para pagar os pecados do seu povo. E gente de todas as famílias da terra recebem a salvação porque creem em Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Filho de Abraão, que morreu na cruz para pagar os nossos pecados. Deus é fiel e cumpre todas as suas promessas. Se Deus te chamou para representá-lo nesse mundo, irmão, o Senhor Jesus disse, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Haverá lutas, haverá dias difíceis, mas Ele diz para nós em Mateus 28:20, enquanto cumprimos a missão de fazer discípulos, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que bênção maravilhosa, irmãos, é saber que todos os dias nós contamos com a presença de Jesus. Um dos hinos que amamos diz, a presença de Jesus enche o coração de luz, muito preciosa fica e também mais rica esta vida com Jesus. Eu nunca te deixarei. No dia da vitória, eu não te deixarei. No dia do desemprego, eu não te deixarei. No dia do júbilo, eu não te deixarei. No dia da internação no hospital, eu não te deixarei. Nunca te deixarei. Jamais te abandonarei. Que chamado maravilhoso. Nós contamos com a presença de Jesus. Mas o texto nos apresenta o chamado do Eterno. E além de ser um chamado claro e um chamado promissor, o texto nos diz que ele é um chamado comprometedor. O chamado do Eterno é um chamado comprometedor. Versículos 7 e 8. Eu lerei o 7, a igreja lerá o 8. Versículos 7 e 8. 6, 7, 8. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Eu leio o 7, vocês o 8. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Vocês o 8.
Deus diz a Josué, irmãos, que seja forte e corajoso, porque ele vai cumprir a missão que Deus lhe deu. Tu farás este povo herdar a terra que eu prometi a seus pais. Mas Deus diz para ele que, para que ele siga o chamado do Eterno, ele precisa ter sérios compromissos com o Senhor. E o primeiro compromisso que ele precisa ter é obedecer à palavra de Deus. Diz o texto, tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Se Josué quer ser um general bem-sucedido na sua missão, ele não pode desobedecer à palavra de Deus. Ele não pode se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Mas ele tem que obedecer com fidelidade à palavra revelada por boca de Moisés. Deus quer que o seu povo tenha o compromisso de obedecer à sua palavra. O seu povo foi salvo pela graça, foi liberto da escravidão do Egito, mas agora o seu povo tem que revelar a glória do Senhor. E para que esse povo viva como um povo vitorioso, ele tem que ter o compromisso de obedecer à lei, à palavra de Deus. Mas esse chamado é comprometedor, porque ele desafia o general Josué não somente a obedecer à palavra para ser bem-sucedido, mas ele diz que Josué também tem que ter o compromisso de ensinar ao povo a palavra de Deus. Versículo de número 8 diz, no seu início, não cesses de falar deste livro da lei. Josué não tem que liderar o povo com ideias mirabolantes do homem. Ele não tem que criar uma filosofia e um jeito de conduzir a sua própria vida. Mas ele tem que ensinar ao povo a palavra de Deus. O Senhor diz a ele, não cesses de falar deste livro da lei. Moisés vai conduzir o povo como um líder, um estadista, um general, mas como um líder espiritual que conduz o povo abrindo diante dele a palavra e pregando para o povo a palavra de Deus. O povo precisa da palavra, irmãos. Paulo já disse que a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Josué vai ser bem-sucedido se ele tiver o compromisso de pregar e ensinar a palavra de Deus. E é por isso que você já entra na Igreja Unida, que tem 124 anos, e vê o púlpito no meio, e no centro de todos os nossos cultos, vocês ouvem a palavra de Deus, porque Deus fala com o seu povo na sua palavra. E a igreja tem que ser conduzida pela palavra de Deus, desde aquele tempo do Antigo Testamento. Mas esse chamado é comprometedor, porque nós não devemos somente obedecer a palavra e pregar a palavra, porque para pregá-la e obedecê-la, nós temos que tê-la no coração e na mente. Por isso devemos também meditar na palavra. Deus diz a Josué, no versículo 8, medita nele de dia e de noite. Medita nele de dia e de noite. Para que Josué viva a palavra, ele tem que guardar a palavra na mente e no coração. Ele tem que ruminá-la, pensar nela, guardá-la em seu coração, em sua mente, aplicá-la em sua vida, se aprofundar no conhecimento dela para poder pregá-la ao povo de Deus e abençoar o povo. E ao fazer assim, viver de maneira digna desta palavra. Se ele meditar, estudar e guardar essa palavra no coração, ele poderá vivê-la, diz o versículo 8, na sua segunda metade, para que tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Todo líder espiritual que quer ser bem-sucedido, irmão, tem que ter um sério compromisso com a palavra de Deus. Um dos meus grandes heróis do Antigo Testamento é o sacerdote Esdras, que volta com o povo do exílio na Babilônia,
E depois, nos dias de Neemias, lidera um grande avivamento, num dia em que a palavra de Deus é lida em praça pública desde de manhã, cedinho até o meio-dia. Esdras expõe a palavra e com outros intérpretes, eles vivem um dia de reavivamento na palavra. O povo chora pelos seus pecados, mas depois se alegra pela bênção de Deus. Mas o texto da palavra de Deus diz para nós lá que Esdras foi bem sucedido em sua missão, porque Esdras tinha disposto o seu coração para inquirir a lei do Senhor, para cumpri-la e para ensinar em Israel os seus estatutos e decretos. Esse mês é o mês da família. Esse mês é o mês das mães. Se nós queremos ser bem-sucedidos na maneira de criar os nossos filhos, nós temos que inquirir a lei do Senhor. Nós temos que estudar o que a palavra de Deus diz acerca disso. Nós temos que viver de acordo com essa palavra para que nossos filhos não nos achem inconsistentes. E nós temos que ter o compromisso de ensinar aos nossos filhos a palavra de Deus. Nós não podemos brincar, irmãos, esses dias são maus. Nossos filhos vão para a escola, e na escola, nesse mundo, pior ainda. Eles são ensinados que não há problema em encher a cara de álcool, de droga. Eles são ensinados que eles têm que viver na devassidão, experimentar todas as coisas erradas. Hoje estão ensinando que os meninos têm que atuar como meninas e as meninas como meninos. E quando a Bíblia diz que Deus criou homens e mulheres e não há terceiro sexo, e você, pai e mãe, tem que ensinar isso para o seu filho dentro de casa. É sua responsabilidade. O Senhor vai cobrar de você. Mas se você não viver de acordo com a palavra, que autoridade você vai ter para ensinar seu filho? Se nós queremos ser uma bênção nesse tempo, irmãos, nós temos que ter um sério compromisso com a palavra de Deus. Eu quero desafiar você a ter o compromisso de estudar a Bíblia todos os dias. Que você separe tempo, talvez todas as manhãs, ou se é muito difícil para você, todas as noites, para sentar, para ler a palavra, para orar, para invocar a presença do Senhor. Faça isso em família. Às vezes é difícil, pastor, mas é tão corrido. Lá em casa nós temos feito isso geralmente no café da manhã. É corrido, eu tenho minha própria vida devocional, meu tempo de estudo, e cada um lá tem o seu. Mas quem está em casa, senta de manhã cedo. Nós estamos lendo aquele livrinho do devocional do Spurgeon de manhã. Nós lemos e oramos. Não demora 20 minutos, mas é um tempo tão renovador para a família. Eu quero desafiar você, tenha um tempo para invocar a Deus na sua casa. Busque ao Senhor na sua casa. Deus quer de você compromisso com Ele, com a sua palavra, para que você seja bem-sucedido na missão que Ele te confiou, para a honra e para a glória do nome de Jesus. O chamado do Eterno é um chamado comprometedor. Estude este livro, guarde-o no coração, aplique-o em sua vida, ensine-o à sua família, pregue-os aos seus amigos. Você foi salvo pela graça, mas obedecer esse livro demonstra que você é de Jesus e faz com que você viva para a glória de Deus todos os dias da sua vida. Que Deus te dê a bênção de ter um firme compromisso com Ele, para que você seja abençoado em tudo que você vier a fazer. Em nome de Jesus, amém. Mas ao olharmos para o texto nessa manhã, em último lugar, o texto nos apresenta o chamado do Eterno. Nós aprendemos, em primeiro lugar, que o chamado do Eterno é um chamado claro. Em segundo lugar, ele é um chamado promissor. Em terceiro lugar, ele é um chamado comprometedor. Mas em quarto e último lugar, o chamado do Eterno é encorajador. O chamado do Eterno é encorajador. Versículo 9, vamos ler todos juntos, vamos lá? Não te mandei eu, ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Deus já tinha sido claro e direto para com Josué. Aos nossos olhos não era necessário dizer mais nada. Mas como Deus sabe que nós precisamos de encorajamento, irmãos, e somos falhos e muito limitados,
O Senhor encoraja a Josué, queridos amigos e irmãos, dizendo a ele: não te mandei eu. Ser forte e corajoso, não temas e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. O Senhor diz: não te mandei eu, Josué. Ser forte e corajoso. O Senhor encoraja Josué, amados irmãos, porque o Senhor teu Deus é contigo. Deus repete a promessa de que estará com ele todos os dias no cumprimento da sua missão, por onde quer que ele andar. Louvado seja Deus, irmãos. O texto é claro nos dizer que o chamado de Deus para nós é um chamado encorajador. O Senhor Jesus nos diz, amados irmãos, que devemos fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a guardar tudo quanto Ele nos ensinou. E Ele diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O maior encorajamento que nós temos, irmãos, é saber que nós temos a presença de Jesus. Nós temos a palavra de Jesus, na qual Ele fala conosco todos os dias. E nós temos a presença de Jesus, que nos anima, que nos encoraja, que nos fortalece e que nos abençoa. O apóstolo Paulo, quando estava preso em Jerusalém, correndo risco de vida, alguns judeus vão fazer um pacto dizendo, 40 deles, que não vão comer nem beber enquanto não matarem Paulo. Parece que tudo chegou ao fim. De repente, Atos 23:11 diz que na noite seguinte o Senhor Jesus, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Coragem, Paulo. Jesus apareceu na cela dele. A presença de Jesus se colocou ao seu lado. A palavra de Jesus: coragem, Paulo. Coragem, Gabriel. Coragem, Osmar. Coragem, Andréa. O Senhor Jesus nos encoraja com a sua palavra. E o Senhor Jesus é claro ao dar a ele a missão: do mesmo modo que você deu testemunho de mim em Jerusalém, você também dará em Roma. Ao final deste texto, irmãos, eu quero lembrá-los que lá no final de Josué, a palavra diz que nenhuma das promessas do Senhor falhou. Tudo se cumpriu. A grande mensagem deste livro de Josué é que Deus é fiel a si mesmo. Ele cumpre todos os seus decretos. Ele cumpre a sua palavra. E por isso, ao olharmos para este texto nesta manhã, o Senhor nos apresentou o chamado do Eterno. E vimos que ele é um chamado claro, um chamado promissor, um chamado comprometedor e um chamado encorajador. Podemos ouvir o chamado do Senhor para nós, porque Ele nos amou e mandou o seu Filho na cruz para nos salvar. Portanto, que você cumpra o chamado de Deus para a sua vida, como cristão, como esposo, como esposa, como mãe, como filho, como pai, como profissional. Que você faça tudo para a glória de Deus, na consciência de que Deus vai te abençoar no cumprimento da missão. Lutas, sim, lutas haverá, mas o Senhor promete que nunca te deixará, jamais te abandonará. Que ao ouvir o chamado do Senhor nessa manhã, você diga: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, usa-me para a honra e para a glória de Jesus.